Chico era um homem além do seu tempo. Eu conheci o Chico Pop no momento cultural. No final da década de 1970, nós vivíamos numa ditadura militar. Não havia liberdade no Brasil. E a repressão era muito grande. No final dos anos 1970, o movimento cultural do Acre foi muito efervescente. Então, teatro, festival de música, né, cinema, quando foi fundado, por exemplo, o Cine Clube Aquiri, né? E era muito intenso o movimento cultural, por quê? Porque era a forma de combater a ditadura militar, era a forma de lutar pela liberdade. Então, toda essa miríade de ações, né, na área da cultura tinha um porta-voz, não um porta-voz, um divulgador, um arauto, vamos dizer assim, era o Chico Pop. Imediatamente, quando a gente falava em FAMP, vinha a pessoa do Chico Pop. A Fundação de Cultura era no centro da cidade, em frente à praça, onde hoje é a Praça da Revolução. Eu disse, Carol, vai lá e, Diogo, vão lá. Vão lá para conversar com o Chico Pop. E eles foram, né? Um pouquinho antes disso, nós havíamos lançado o CD do Piavila, o Aldeia Sideral. E o Chico Pop tinha aparecido, eu tinha visto o Chico na plateia e tinha falado com ele rapidamente. Ele falou, você é de teatro, eu vejo seus espetáculos. Tínhamos feito uma conversa rápida. E eles foram na casa do Chico, era 7 da tarde, era 2 da tarde. 6 horas eles chegaram. Eu falei, gente, vocês foram ali, eles falaram, Carlota, a gente enlouqueceu. O Chico Pop é impressionante, ele é fantástico. E a gente precisa estar com ele para fazer esse FAMP. A partir disso, nós iniciamos com o Chico uma relação intensa, de ir à casa dele todos os dias à tarde. Íamos à casa dele para conversar e ele contar dos FAMPs, para ele dar as opiniões dele do FAMP. E culminou com, no dia que lançamos o FAMP, a entrega de uma placa em homenagem a ele, entregue na época pelo Binho, como forma de homenagem por tudo que ele havia feito aos trabalhos culturais e à música. E aí ele descia todo dia, Chico, e o FAMP, ele, as pessoas estão dizendo isso. Quer dizer, ele fazia uma reflexão do que as pessoas diziam. Não era opinião, ele falava, não, tua opinião. Ele disse, minha opinião, eu sou fampista, minha opinião é a música que a plateia gostar, é o que a plateia quiser como mais interessante. Então, claro que isso facilitava essa coisa de andar no meio popular, ou de se sentir pessoa comum, ou expressar o que é pessoa comum, dá para ele realmente uma proximidade. Então, pouco nós saberíamos sobre aquele período de imensa efervescência cultural do Acre dos anos 70, 80, não fosse o Chico Pop. Então a gente tem uma dívida muito grande com ele por conta desse registro que ele fez como jornalista, como agitador cultural, e aí por dentro dos bastidores das coisas, que a mim toca muito mais do que na parte da música. E aí nós começamos uma relação com o Chico que acabou virando uma grande amizade, porque o FAMP passou, nós passamos o FAMP, mas passamos a frequentar, e eu mais ainda, a casa dele pelo menos uma vez por semana nos finais de tarde. Passava por lá, ia escutar ainda, o Chico ainda tinha vinil, ia escutar algum vinil com ele, alguma música. E fomos se aproximando de um jeito que ficou uma relação muito próxima, e que teve momentos especiais. Eu já amanheci dias com o Chico Pop, tomando cerveja, né? Tocando violão, né? Tocando João Donato, né? Tocando Caetano Veloso. Nessa época eu tocava muito, né? Gilberto Gil, Geraldo Vandré, Chico Buarque. Me lembro que a música predileta do Chico Pop era Funeral de um Lavrador. É um poema de João Cabral de Melo Neto, que foi musicado por Chico Buarque. E eu lembro que, independente do teor alcoólico, todas as vezes que nós tocávamos essa música, ele chorava. Ele cantava e chorava. E acho que o Chico montou um personagem para ele, o personagem público, o personagem que ele gostava de cultivar, mas como todas as pessoas também,
por trás do personagem tem o ser humano com suas dores, seus sofrimentos, suas solidões, suas paixões. Pelo pouco que sei dele, pelo pouco que acompanhei o trabalho dele, acredito que no tempo que ele viveu, da forma que ele viveu e com as coisas que ele fez, não deve ter sido muito fácil para ele, né? Muitas das coisas que hoje a gente considera naturais, normais, banais, naquela época eram altamente condenáveis, socialmente falando, né? Então, certamente, o preço que ele pagou para ser quem foi, para encarnar aquele personagem que ele constituiu para ele mesmo, não deve ter sido fácil, nem barato. E em algum momento da vida, mais para o final, eu acho que o impacto disso tudo acabou fazendo com que o personagem saísse bastante caro para ele, pessoa, ser humano que foi. Então ele tinha uma bagagem cultural que lhe dava uma autoridade, inclusive de ser uma espécie de crítico também, né, das ações culturais. E um grande incentivador, e avalio também hoje, tinha muita paciência também. Muita paciência, ele nunca humilhou ninguém, nunca defenestrou ninguém, ele nunca diminuiu uma peça de teatro ou uma manifestação artística, ele sempre procurava dizer que podia melhorar, que podia avançar, né? Então, como eu sempre falo nas minhas entrevistas sobre o Chico Pop, o Chico Pop ele era uma estação de rádio. Uma estação de rádio que captava as ondas do que havia de mais moderno na música, nas artes, no cinema, na literatura, e ao mesmo tempo ele fazia um refinamento e transmitia, né? Sendo uma estação de rádio, ele transmitia, né, para a nossa geração aquilo que havia de melhor. O FAMP de 2003, quando ele chegou no FAMP, nós convidamos ele para fazer uma fala, ele começou a falar e ele começou a se emocionar, ia bater no peito, falando eu sou fampista, e a gente percebia que aí ele queria dizer que ele era não só uma pessoa de música, mas ele era um ativista cultural, ele era um apaixonado pela cultura, era uma dessas pessoas que achava que só a cultura poderia salvar o mundo, carregava um pouco dessa herança hippie dos anos 70, enfim. Foi a partir desse FAMP de 2003 que eu já conheci o Chico sendo o Pop, já um Pop aposentado, mas o Chico Pop. Ele trabalhava no jornal Conservador, né, que era o jornal O Rio Branco, que ele existe até hoje, mas ele tinha liberdade editorial porque o diretor, o editor-chefe desse jornal foi um grande jornalista chamado José Chalub Leite. E ele dava liberdade para seus colunistas, né? Então, a coluna do Chico Pop era uma coluna de referência, era uma coluna de divulgação e era uma agenda cultural. Então, e o Chico Pop era muito culto, lia muito, ouvia muito e via muito. Lia a grande literatura, ouvia a grande música e via o grande cinema. Para você ter uma ideia, a televisão chega no Acre em 1974. Só a partir de 74 os acreanos passaram a acompanhar as Copas do Mundo, por exemplo, que são eventos de massa. E mesmo assim era gravado, era tudo videotape, as fitas demoravam 2, 3 dias para chegar. Então imagina a dificuldade que não era você ter acesso à informação. Hoje está todo mundo mal acostumado com a internet, né? Naquela época você ter os discos que estavam sendo lançados, as revistas que estavam circulando no Brasil e fora do Brasil, era uma dificuldade imensa. E o Chico foi pioneiro nisso, ele sempre encontrou maneiras de trazer essas novidades do que estava acontecendo no Brasil e no mundo para o Acre, atualizando o Acre. E aí foi um dos pioneiros dessa linguagem underground, do comportamento underground, e isso teve uma importância grande e acredito que tem influenciado muita gente naquela geração. Eu acho que
poucas vezes, assim, às vezes eu vou ao casarão e olho para aquele espaço no casarão, acho legal, mas gostaria de ter o Chico, né? Vejo o pai dele, quando encontra uma festa, ou a Nete, que é a irmã dele, tenho essa alegria de ter tido ele, mas gostaria de ter o Chico agora, nesses momentos de enfrentamento político que a gente vive no país, nesses momentos que parece que as pessoas acham que tudo pode ser muito ruim, eu penso nele, né? Que é uma geração que viveu tão duro e não perdeu o entusiasmo. Então, a imagem pessoal que eu tenho é dessa garra, né? Dele batendo no peito, eu sou fampesta, gritando, dele rindo com muita alegria da cultura, né? Ele comemorando. Eu até hoje, quando vou a Brasília, todas as vezes que eu vou a Brasília, eu encontro o Beto Brasiliense, e o Beto Brasiliense é uma amizade que eu fiz através do Chico. Então, todas as vezes que a gente se encontra, que eu olho para o Beto, eu penso no Chico e enfim, me dá esse sentimento. A imagem pessoal é dessa animação, dessa crença que pode ser melhor, né? Dessa necessidade de ter um enfrentamento político, da cultura não ser só a pontinha, a cereja do bolo, dela ser o reflexo mesmo do mundo que a gente vive, e também assim, de uma certa saudade do Chico. Quando eu vejo o lançamento do livro da Gisele, eu chorei muito antes do livro, e na hora do livro não estava muito alegre, porque eu sinto saudade, acho que ele faz muita falta. Em momentos como esse, de uma crueza de enfrentamento da sociedade, de pouca compreensão, de distrato histórico com a memória do que a gente já fez, eu acho muito importante pensar no Chico Pop, lembrar dele, pensar nele popista, pensar no vinil dele, pensar naquele era tudo aquilo, e era anos 2003 e 2004, e ele estava vivo, pulsante, com aquela geração que estava ali. E se tivesse agora, estaria igual. Então, assim, minha imagem pessoal é essa, da fé no que está por vir, da crença na cultura, da modificação. Essa, para mim, é a melhor imagem. Sambas eu puder sambar e quantas missas eu puder rezar, eu estarei do seu lado. E quando a saudade me comparecer e quantas vezes eu disser que não vou te esquecer, eu cuidarei do seu vício. Quantos sambas eu puder sambar.